Fala galera, tudo bom? Depois de passar aqui, né, sobre as configurações World, né, eu falei aqui do céu, né, as configurações de iluminação aqui. E agora para terminar, eu quero falar desses outros recursos aqui do Mist e do Stars, né? O Mist serve para fazer névoa na sua cena, o Stars para simular estrelinhas aqui. Então eu vou desativar aqui todas essas opções, ó. Eu vou deixar a iluminação do meu ambiente aqui com a lâmpada do tipo M aqui mesmo, ó, tá? Para ir um pouco mais rápido o render. Beleza, ó, então vou ativar aqui o Mist, ok? Essas configurações aqui, para quem estiver migrando da versão, ó, elas ficavam aqui na primeira aba, né? Você tem o Ambient Occlusion aqui para as opções de iluminação do ambiente, e você tem aqui o Mist, ó, aqui em cima, ó, o Mist e o Stars, ok? Aí agora eles já separaram aqui nessa versão, ó, tá bom? Então, quando você usa aqui o Mist, você tem que a intensidade, né? Você tem que o início, né, e a profundidade dela. Isso daqui é em unidades Blender, tá bom? Isso daqui, se você não estiver usando nenhum sistema de medidas aqui, tá ok? E uma coisa interessante, quando você usa esse recurso, é você pegar aqui a câmera, ó, e quando você vem aqui nas opções de câmera, você tem uma opção aqui ó, do display. Você tem aqui os limites para mostrar o limite de alcance dela, né? E você tem aqui o Mist. Então, quando você ativa essa opção, ó, você consegue ver aqui na 3D View o início da névoa, né, e a profundidade dela aqui, ó. Então o que significa? Aqui essa região é a região de transição, onde ela está começando a ficar com neblina aqui, e daqui em diante fica tudo, né, perdido assim, vamos dizer, desaparece, né? Então eu vou fazer um render aqui inicialmente, para a gente ver no slot 2. Olha lá, ó. Então já começou a criar aqui uma névoa aqui, né, ó. Aí a partir daqui, ó, dessa região já está tudo escondido. Uma coisa importante é que quando você ativa o Mist, ele vai usar a cor de névoa aqui, a cor do seu fundo, ok? Que você define aqui ó, no horizonte, né? Tá, ok? Se você colocar aqui uma cor, deixa eu ver, amarelado, ó, e fizer um render, a sua névoa vai estar amarelada, tá bom? Então fica atento aí com isso, ok? Voltar aqui para esse azul, fazer o outro render. E beleza. Aí depois que você ativou aqui as opções da câmera, ó, né? Agora fica mais fácil para trabalhar, definir onde você quer o início e o final. Ó. Então, tem aqui o início, eu posso começar ela um pouco mais adiante, ó, e a profundidade dela vem mais ali. Aí se eu quiser eu posso diminuir aqui a profundidade, né? Ó, aqui, ó. Aí vai iniciar aqui e depois aqui já começa a ficar tudo desaparecido, ó. Então faço um outro render no slot 3 para a gente ver a diferença. Né, ó, você vê que você tem uma transição muito forte aqui, então se você quiser você pode diminuir a distância inicial. Aqui, ó, se eu diminuir, eu vou ter uma transição bem forte, ó, fazer um outro render ali. Né, desapareceu tudo, então eu vou aumentar aqui um pouco mais a profundidade, ó, né, para ter uma área de transição maior. Aí, ok? E aqui você tem a intensidade, que você pode aumentar a intensidade da neblina aqui durante essa transição, ó. Então eu vou aumentar aqui a intensidade, vou fazer um render no slot 4. Você vê, né, já ficou mais apagado, mais obscuro, vamos dizer assim, né? Tá ok, galera? Então, mexa isso daqui. Né? Você tem isso aqui, a altura, mas isso daqui é quando você está vendo por cima. Você pode definir uma altura, né, de alcance da neblina. E você tem aqui o fall-off também, que você define a forma que o decaimento, né, a transição, né, do sem neblina, do com neblina aqui, né, com névoa. Então você tem aqui os métodos quadrático, o quadrado inverso, né? Você começa a transição, começa alta e depois vai diminuindo, né? Você tem aqui a transição linear também, ó. Vou fazer um teste com as três para vocês verem, ó. A transição aqui, ó, é quadrática, que é o normal. Vou colocar aqui, ó, linear primeiro. Ela segue uma proporção linear aqui. Aí agora no slot 2, a proporção quadrática aqui, né? Começa um pouquinho e depois vai aumentando, ó. Começa bem de pouco, ó, com relação à primeira. Né? Ela começa bem pouquinho aqui, aí quando chega no final ela já começa a aumentar, né? A transição. Aí agora você tem aqui também o inverso, o quadrado inverso, que ele começa primeiro com a transição alta e depois
Olha lá, começa alto aqui e depois vai bem devagar. Tá bom, ó. Né, as três aqui, ó, linear, quadrático e o quadrado inverso. Tá ok? Então, fiquem atentos aí. Aí você pode escolher aqui a intensidade da neblina durante o... né, aqui a transição, ó. Eu posso aumentar um pouquinho mais aqui a zona de transição para aparecer um pouquinho mais ali, ó. Fazer um outro render. Né? Posso trocar aqui o modo, ó, colocar aqui agora o quadrático. Deixar essa região aqui um pouco mais limpa, né? Fazer um outro render. Ah lá, ó. Né? Ou pode colocar aqui o linear mesmo. Fazer um outro render. Ok, galera? Isso daqui também funciona com a cena interna. Ó. Vou aqui na cena interna agora. Aqui. Se eu fizer o render com ela, ó, você vê que a neblina aqui está atuando na minha cena. Né, ó, já aqui sem neblina. Fazer no slot 1 mesmo. Fica assim. Aí agora com a neblina, ativa ela. Tá certo, galera? Então, essas daqui são as opções para o Mist. Às vezes não dá muito controle trabalhando aqui, mas depois você pode separar isso daqui também com Nodes para trabalhar separadamente com ela, ou também criar a própria névoa lá no Nodes, que você tem alguns recursos para mexer com isso. Mas depois eu falo mais disso, tá bom? É só para apresentar aqui um outro recurso aqui para, né, que pode dar uma melhorada aí no seu ambiente, né, dependendo do que você está querendo fazer. Ok? Bom, galera, agora falta só falar do Stars aqui, ó. Então, ativar o Stars, ele serve para criar bolinhas aqui no céu, né, para simular estrelas, né? Fazer um render aqui, ó. Eu vou trocar aqui a cor do céu para a gente ver um pouco melhor, ó. Colocar aqui uma tonalidade um pouco mais escurecida desse azul, né, ó. Fazer um outro render. Aí, agora ficou melhor. Tá bom? Então você tem aqui o tamanho da estrela. Você pode aqui aumentar o tamanho, deixar a estrela um pouco grandinha ali, ó. Né? Ou então diminuir o tamanho para deixar a estrela bem fininha, bem pequena. Aqui, ó. Né? Você vê, se você diminuir muito o tamanho, elas podem desaparecer um pouquinho da sua cena. Tá ok? Você tem aqui a separação. Aqui você define a distância de separação entre uma estrela e outra. Se você quiser as estrelas um pouco mais amontoadas, né, mais aglomeradas, você diminui aqui a separação, ó. Porque agora as estrelas elas ficam mais próximas umas das outras, ó. Né? Fazer um outro render aqui. Tá lá, ó, né? Tá bem estrelado isso daqui. E você tem aqui também a distância mínima. Isso daqui seria para simular, sim, a distância das estrelas da visão da câmera. Então você pode simular como se as estrelas estivessem mais afastadas, né? Aumentando a distância aqui, ó. Repara aqui no preview, ó, que eu vou começar a aumentar a distância mínima. Algumas estrelas vão começar a desaparecer, ó, né? Serve aqui para criar uma profundidade na sua cena, né? Porque às vezes as estrelas aqui estão grandes, então você pode aumentar aqui a distância para simular elas afastadas, né? Para ficar um pouquinho mais longe, ó. Deixar aqui no 30, fazer um outro render no slot 2, né? Comparando aqui com antes e o depois. É claro que aqui precisa aumentar bem mais a distância, né? Aumentar aqui bastante, ó. Colocar uns 70, fazer um outro render. Você vê que algumas estrelas, ó, começam a desaparecer, né, para simular aí a distância, o afastamento, né? E aí você pode diminuir um pouco mais aqui o tamanho dela, se quiser também, ó. Né? Aumenta mais aqui a separação também para dar um espaço maior. Ok? E você tem aqui a coloração, né? Ela serve para você adicionar cores diferentes aqui nas estrelas. Então, deixa eu diminuir aqui a distância para vocês verem. Né? Serve para simular tipo um ruído aí, sei lá, ó. Tá tudo branco aqui, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Aí agora você tem as cores, ó. Vou aumentar aqui as cores. Você vê que as estrelas aqui mesmo, ó, ficam mais coloridas, né? Ó. Diminuir, deixar mais ou menos aqui. Fazer um render no slot 3, ó. Não sei se ainda apareceu aqui muito bem, ó, comparando antes e o depois. Bom, eu vou aumentar aqui a coloração, ó, um pouquinho. Acho que vai dar para ver melhor, ó. Acho que agora sim dá para ver. Fazer aqui outro render. Né, ó, agora você vê aqui azul, laranja, verde,
né? Enfim, aí se você quiser, né, pode diminuir só um pouquinho aqui, diminuir um pouco mais o tamanho, afastar um pouquinho mais ali, aumentar a separação ou não entre elas, ó. Né? Enfim, é uma opção legal aí para você mexer no fundo se quiser. Ok, diminuir aqui só um pouquinho o tamanho delas. Também tirar só um pouquinho da cor. Aqui, fazer um outro render. Enfim, é uma opção aí para você simular em um céu, né? Uma coisa, uma cena espacial aí, sei lá. Ok, galera? Então, das configurações do Word aqui, o que faltava falar era isso, né? Então, você tem aqui as configurações de cor do céu, né? Lembrando que a cor ambiente ela só serve para dar uma tonalidade na sua cena, ela não ilumina. Para você iluminar, você usa essas três opções, ó, do Ambient Occlusion para sombreamento, o Environment Light para iluminação, o Indirect Light para iluminação indireta, né? O Gather aqui para as configurações de cálculo. Lembrando que o High Trace ele é para métodos mais precisos, né? Para situações onde exige maior precisão aí, um resultado um pouco mais realista, né? E o Approximate para um resultado mais de cálculo mais rápido, né? Só que sem muita precisão. E depois você tem aqui o Mist para simular a névoa no seu ambiente, né? E também o Stars aqui para mexer, adicionar estrelinhas aqui no seu céu. E tem as configurações aqui para mexer e tudo mais. Tá ok, galera? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.